Olá, parceiros, clientes Avalara, muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje com a presença super especial de um parceiro estratégico da Avalara, não só no Brasil como no mundo. Estamos com a Oracle aqui. E quem vai representar a Oracle nessa conversa bastante informal para falar sobre ecossistema, sobre parceria, sobre integração, Fernando Cruz, que é o Partner Success Manager ou gerente de alianças da Oracle Brasil. Prazer, Fernando. Obrigado, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer bater um papo super gostoso aqui com você. É isso aí. Bom, a gente já se conhece não há tanto tempo, mas já tem uma amizade aí bastante grande sim. Tudo que a gente tem passado aí nos últimos tempos. A Oracle e a Avalara têm uma parceria de longo prazo lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente está começando de novo, digamos assim. A Avalara, para situar as pessoas que estão assistindo aqui, é um parceiro de integração fiscal, né? Nós temos soluções em nuvem para compliance fiscal, para conformidade, sim. entrega de impostos, entrega de obrigações. E a Oracle nos Estados Unidos, principalmente, é extremamente forte com essa parceria com a Avalara. E no Brasil a gente ainda não tinha isso bem consolidado. Então, o principal propósito aqui da nossa conversa hoje é falar sobre esse novo momento. Mas antes da gente chegar lá, eu queria começar pelo básico, começar pelas introduções. Vamos sim. Até para que as pessoas saibam quem é você, né? Perfeito, Para saber perfeito. da sua experiência. Mas primeiro falar quem é o Fernando como pessoa. Conta um pouquinho da sua vivência. Você aí. já me conhece, já... Eu conheço, mas nossa audiência ainda não te conhece. Não, imagina. Bom, mais de 20 anos no mercado de TI, já comecei como desenvolvedor, como programador, fui um pedaço da minha vida, também fui DBA, cheguei a trabalhar num período curto como pré-vendas, aí eu migrei para a área de projetos, eu fui analista de negócios, gerente de projetos, Scrum Master, e aí cheguei na Oracle tem uns 3 anos. 3 anos. Já no time de alianças. Que legal. E aí, caiu que nem uma luva, porque quando a gente fala de alianças, você falou agora há pouco, a gente já desenvolveu até uma amizade, e é verdade, porque alianças é relacionamento. E relacionamento é isso, é conversar, é bater papo, é entender as dores, é entender até onde a gente pode ir, aonde a gente deve ir. Então, quando eu entrei aí na área de alianças da Oracle, assim, foi um mundo que eu não conhecia e que hoje eu carrego no peito isso e para mim, alianças é isso, a gente legal. Criar uma proximidade, criar um grande ecossistema para o nosso cliente final. Show. E o cliente final, quando entende que está todo mundo alinhado, está todo mundo próximo, tanto a Oracle quanto algum parceiro nosso, o cliente se sente seguro. Então, no final, é o cliente no meio, sabe? O que a gente pode fazer? É o centro. Exato. O que a gente pode fazer para o cliente? E se a gente consegue pegar o cliente e trazer para esse relacionamento que a gente tem, a gente vai ficar com 3 pontas. Exato. Que vai fluir super incrível. É o que eu sempre falei na minha época de gestor de projetos. Desculpa, eu falo bastante, tá? Não, fica à vontade. Na minha época de gestor o objetivo daqui é falar. É falar, né? Então, eu falo bastante. Eu sempre falei isso na minha época de gestor, quando eu era gestor de projetos. O grande segredo de um bom projeto ser entregue, ou melhor, a base disso, é o relacionamento. Porque se você cria esse relacionamento com o cliente, você entende qual que é a dor dele. Ele pode até falar, olha, putz, eu preciso de uma parede de tijolo. Tá, você pode entregar uma parede de tijolo com rejunte branco, preto, de qualquer jeito. Mas a partir do momento que você entende... Com vários tipos de tijolos, com vários tipos de rejuntes, exatamente. Exato. E aí, quando você entende o teu cliente, você tem essa proximidade com ele, você consegue fazer uma entrega muito melhor. Legal. Mas muito melhor. E me conta um pouco, você falou dessa sua trajetória, você é um cara de TI raiz, que você começou programando. Foi. A gente não vai chamar você de garoto de programa, porque essa linguagem mas naquela época, né? Eu fui. Naquela época a gente chamava de garoto de programa. Eu fui por muito tempo. Esse fundo técnico que você tem te ajudou de alguma forma nesse crescimento da sua carreira. Hoje você consegue falar de igual para igual com um dev, com um implementador, sim, porque você entende esse mundo. Né? Eu consigo falar com vocês, por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, vocês estão integrados com a gente através de alguma API, através de algum batch, através de um microserviço, web service. Então, eu entendo disso.
Legal. Eu já mexi com isso, já coloquei a mão na massa. Já programou disso. isso, já tem assim, teu nome lá no programa. Já, Né? então quando acontece algum problema, uma das funções do time de alianças também é garantir que a entrega desses projetos sejam realizados com sucesso. Não que a gente vai entrar no projeto, no detalhe do projeto. Mas você sabe onde vai ter o buraco, né? Mas você sabe onde a casca de banana vai estar. Se tiver algum problema e pedirem apoio de alianças, a gente vai estar lá, a gente vai entrar, a gente vai conversar, a gente vai falar. No meu caso, eu consigo falar um pouco de técnico, consigo falar da gestão do projeto. Então, é muito interessante esse meu background e trazer ele para a minha carreira nos dias de hoje. Bacana. Então, isso é muito legal. E me conta mais da Oracle. Eu não era um grande conhecedor da Oracle. Tomei um banho de loja algumas semanas atrás no Cloud World Tour, que teve aqui em São Paulo, que foi um baita evento. Foi incrível. Foi meu primeiro evento, primeiro Partner Summit, depois primeiro Cloud World Tour. E, cara, eu fiquei abismado com o tamanho da empresa e com a diversidade de negócios que a empresa tem. Dá uma ideia superficial, não dá para falar tudo, porque senão a gente vai ficar só falando da Oracle aqui. Eu queria o dia inteiro aqui, exatamente. 24 horas só falando da Oracle. Mas explica como é que a Oracle está estruturada. Não, claro. A Oracle, no Brasil, principalmente. Legal. A Oracle como empresa iniciou aí no fim da década de 70, lá nos Estados Unidos. Mas foi crescendo, foi ganhando corpo e... meados da década de 90, a Oracle veio para o Brasil. Tá? Vamos adiantar aqui e trazer os dias de hoje da Oracle. Tá? A Oracle, hoje, ela tem dois grandes pilares. Um pilar de tecnologia, e aí quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de banco de dados, fala de cloud, a gente fala de Exadata, e aí quando a gente fala de aplicativos, que é que entra a Valara, a gente fala de ERP, a gente fala de HCM, que é um sistema para recursos humanos. A gente fala de uma família de produtos de CX, Customer Experience, que aí você vai ter marketing, sales, service. A gente tem EPM, produtos de supply chain. Então, tem uma gama muito grande de produtos de aplicativos. Tá? Pensando em todo esse mundo que a gente tem, a gente consegue entregar uma solução para o cliente de ponta a ponta. Tá? Então, incluindo o hardware, não só o software, mas o hardware também. Exato. Então, você vai entregar desde a concepção física até os sistemas que vão precisar ser usados para a gestão daquela empresa. Tá? E aí, o RP, obviamente, acaba sendo um dos grandes carro-chefe, porque hoje não tem nenhuma empresa que não rode um RP, que não tenha um RP rodando. Por mais simples que seja, o RP é vital para o negócio. Não tem como. Como é que você vai controlar... Estoque, contas a pagar, contas a receber, ativo fixo, livros fiscais. Como é que você controla tudo isso? Imposto, que é o que a gente está... que é o que nos traz aqui. Exatamente. Né? Que é o que nos traz aqui. Tá. Então, a Oracle está mais ou menos separada entre o que é hardware e o que é software. E aí, RPs, como o HCM, como a parte de supply chain, todas estariam separadas dentro de tech, que seria... a divisão de software. O HCM assim. não faz parte da família de RP, mas sim, eles estão no pilar de aplicativos, de apps. Legal. Tá? Legal. E aí a gente também tem, que nem a gente conversou um pouquinho antes daqui, a gente também tem o NetSuite também, que ele é um braço também da Oracle como um todo, ele é um RP, ele é um RP para pequenas empresas, tá? Então ele tem um nicho específico. Menos complexos. Ele tem um nicho super específico, ele é muito fechado justamente para esse mercado, para a gente não poder ficar abrindo muito, tá? Então, quando você diz fechado, é que ele não permite tantas customizações. Isso, a gente mas tem que algumas... ele já foi desenvolvido baseado nas melhores práticas de mercado. Perfeito, e o cliente se encaixa aquele padrão. Exatamente, exatamente. E recentemente a gente acabou o NetSuite passou por uma localização que nada mais é que trazer a ferramenta, né, trazer o produto específico para o mercado brasileiro. Legal. Tá, então... Uma localização Brasil. Exato. Legal. Porque a Valara também tem integração, já tinha integração para a versão anterior e está agora fazendo integração para o novo. E aí, dentro dessa estrutura de RPs, então, o NetSuite, ele se comporta como se fosse uma empresa à parte, quer dizer, é uma unidade de negócio que ela não se comunica com Oracle como RP Cloud e RP Cloud. Dentro do RP Cloud, hoje, como é que é essa estrutura? Vocês trabalham com uma forma mais direta de ir ao mercado? Vocês têm um ecossistema de vendas e um de implementação? Como é que está estruturado? Legal, boa pergunta. Hoje, a nossa estrutura,
de RP. Hoje, se a gente pegar o time de vendas está separado por indústrias. Tá? Então, a gente tem mercado financeiro, a gente tem retail. O produto em si, ele é um produto que você pode ser vendido cross. Então, aquele vendedor que vai vender um HCM para um cliente, ele também pode ofertar um RP. Assim como aquele vendedor de RP pode ofertar um produto de CX. Então, a gente acaba ofertando para o cliente. Primeiro, qual é a necessidade do cliente? Sim. Não adianta a gente querer colocar um RP, sendo que ele não precisa de um RP. Talvez ele precise de um EPM. O EPM, o que é? Desculpa. O EPM? Planejamento contábil. Tá? Planejamento contábil. Então, você acaba oferecendo outros produtos. Serviços, digamos assim. Os nossos produtos hoje a gente pode considerar como serviço, se a gente pensar, por exemplo, tudo é SaaS. Sim. E o SaaS o que é? Um Software as a Service. Então, já é um produto que já roda em cloud, nativo. Então, não é que a gente tem que comprar o produto, buscar um cloud para poder... Não tem isso. Ele já é nativo. Sim. Tá? Então... E aí você estava falando do seu time de vendas hoje. Meu time de vendas. Eles são cross, ele foca numa indústria e nessa indústria ele pode trazer todas as soluções para esse cliente. Exatamente. Ele vai identificar qual que é a solução mais indicada para aquele cliente. Tá? E aí, pensando em produto, sim, a gente tem uma estrutura de produto, tem um Product Manager de RP, tanto para a América Latina como para outras regiões. Tá? E aí, sempre buscando ter estratégias go-to-market em cima daquele produto. Então, o nosso produto passa por atualizações trimestrais. Tá? Então, cada trimestre vem uma nova versão, vem uma atualização. Então, do release. Que é o que a gente chama de release, perfeitamente. Tá? E essas atualizações, a gente precisa dos Product Managers. Ou trazendo minha época de gestão de projetos, os Product Owners, por assim dizer. Tá? O dono do negócio. O dono do produto. Sim. O dono do produto vai saber o que ele tem de novidade, ele vai saber o que tem de melhorias. E é o cara que escuta o mercado, né? Quer dizer, o cara que está sempre em contato com o mercado através de alguma estrutura interna para trazer o que o cliente tem de demanda e adaptar o produto para uma nova release. E nada melhor que o cliente, para poder falar o que o nosso produto precisa de melhorias. Legal. Tá? Qualquer produto... Pega, por exemplo, aplicativos hoje. Você pega o teu celular, você tem lá 50 aplicativos que você usa. Você não pode sair customizando aquele aplicativo. Você não consegue. Então, você tem que usar aquele aplicativo as is. Mas, a cada X tempo, aquele aplicativo vem sofrendo melhorias. Exato. E aí vem com o manual, olha, o que teve de novidades. Agora, para você acessar o teu cartão de crédito, você tem que clicar nesse botão aqui. É a mesma coisa. Só que por uma visão de mercado, uma visão de business. Então, e business local, não é um one fits all. Exato. Não é uma solução dos Estados Unidos que vem para cá e o cara fala, se vira, é isso que tem. Não, tem algumas soluções que vão funcionar assim. Tá. Isso faz parte. Tem algumas soluções, não estou falando da Oracle em si, mas soluções que vão funcionar dessa forma. Tá. A Oracle provavelmente, com sua gama imensa de produtos, talvez tenha algum produto que seja o ASS que veio dos Estados Unidos para cá e funciona dessa forma. Mas que funciona. Exato. Tá? Então, voltando a falar do produto, a gente enxerga o que tem de melhoria, a gente busca esse repasse de conhecimento dessas melhorias, tanto para o time de vendas quanto para o time de pré-vendas. O time de pré-vendas, assim, nosso é um time incrível. Assim, eles estão sempre antenados no que tem de novidades, eles estão sempre antenados no que tem de melhoria, sempre antenados no que tem de novidades no mercado. Então, assim, é um time incrível que o apoio ao nosso time de vendas. O nosso caso é a mesma coisa. O pré-vendas da Valara é o coração da empresa. Esses caras estão sempre antenados em tudo, né? Impressionante. Tem que estar, né? Exato. Tem que estar. E o meu time de pré-vendas conhece muito dos meus parceiros. Sim. Tá? Eu ia chegar nos parceiros. Legal. Como é que é o ecossistema de parceiros se encaixa dentro desse modelo de venda direta, onde você tem vendedores focados em indústrias e você tem um ecossistema apoiando esse vendedor na entrega ou na venda? Como é que funciona essa interação com parceiros? Vamos lá. Hoje a gente tem dois modelos de vendas que podem acontecer. Tá? Tanto o modelo de vendas que a gente tem nosso time de vendas, que vai a campo, que vai num cliente, que vai fazer um alinhamento, vai ofertar um produto, assim como tem os nossos parceiros também fazendo isso. Então, a gente tem muitos parceiros hoje que também vão no cliente, também apresentam o produto, também consegue fazer uma POC, consegue fazer uma referência ou fazer uma revenda. Tá? Então, para quem não sabe o que é POC, é uma prova de conceito, né? Exato, perdão, gente. Então, eles também têm essa capacidade. Tá? E a gente tem uma gama incrível de parceiros implantadores aí que
a gente vende, a gente precisa de alguém para implantar isso aí. Sim. Tá? E aí 100% da implantação é indireta, sempre havia parceiros ou você também tem um time interno? Nós também temos um time interno. Tá. A gente também tem um time interno que também faz isso. Tá? Então, o cliente fica a critério do cliente quem que ele vai querer. Entendi. Se ele vai querer uma implantação feita pela Oracle, se vai querer uma implantação pelo parceiro, você vai querer... Tem alguns clientes que fazem implantação própria. Então, porque tem um time forte de tecnologia interna. Tem, que já tem se expertise. capacitam para isso. Exato. Né? Exato. E aí, essas pessoas que se capacitam para isso, existem certificados, né? Existem pessoas que vão lá na própria universidade de vocês, estudam sobre aquele tema e ganham lá um badgezinho dizendo, agora eu sou qualificado para isso. Quer dizer, se esse cara, além dele estar melhorando a capacidade dele, ele também se torna uma pessoa mais atraente para o mercado. Sem dúvida. Então, uma certificação Oracle Sem conta dúvida. muito, né? E aí, engrandece o nosso ecossistema. Engrandece o nosso ecossistema. Como? Justamente, vai... entra, busca, ganha conhecimento, se capacita, faz a prova, tira a certificação. Tá? Próximo nível. Aí ele vai crescendo em níveis, vai crescendo, né? Vai crescendo. E as provas, elas também são de acordo com o ano daquele produto. Então, a gente está em 2023... Daqui a pouco, estamos em 2024, então vai ter a prova 2024, ano que vem vai ter a prova 2025. Existem recertificações. Sim, por que acontece? Tem as atualizações de produto. Exato, os nossos produtos vão sofrendo melhorias. Tá. E aí não dá para a gente deixar a prova do jeito que tinha lá atrás. A gente precisa trazer essas melhorias para dentro do conhecimento do consultor, né? Com certeza. Então... E aí esse consultor que ele é formado com vocês, ele pode tanto trabalhar para a Oracle, pode trabalhar para o ecossistema, como ele pode trabalhar dentro do próprio cliente para fazer a implantação dentro do cliente. É um recurso de mercado. É um recurso de mercado. Normalmente, os nossos parceiros, as consultorias acabam absorvendo esses recursos para ganhar corpo também, para ficar especializado num produto, num RP, num EPM, num supply chain. Então, esse corpo acaba sendo necessário. Sim. Tá? E assim como os meus parceiros de implantação, a gente tem os nossos parceiros também, que no caso... vai de encontro com a Valara, que são os nossos parceiros complementares, soluções complementares, que os nossos parceiros implantadores também acabam implantando. Legal. Muitas vezes não são os próprios parceiros que acabam implantando, os parceiros complementares. Tá? Então, acaba precisando dos parceiros. E aí essas soluções complementares todas ficam disponibilizadas na OPN, lá na sua loja. Ou seja, todo mundo que está ali dentro passa a fazer parte da oferta geral do produto, é isso? Exatamente, exatamente. Legal. Incluindo vocês. Incluindo a gente. A gente vai falar sobre isso. Que bom. Falando mais sobre Oracle RP, existia, ou não sei se ainda existe, a versão on-premise, que sempre foi muito difundida no Brasil. Não sei quantos por cento de mercado tem, não é o objetivo nosso falar aqui, mas eu sei que grandes clientes no Brasil utilizam ainda a versão on-prem. Isso. E existem outros clientes já partindo para a versão cloud. Fala um pouquinho sobre a diferença entre elas. O que uma está agregando em relação à outra e por que existe essa vantagem de alguns clientes ainda estarem utilizando a versão on-premises e por que um cliente migraria para a cloud? Ótima pergunta. E eu consigo te falar até com conhecimento de causa. Boa. Porque por muitos anos eu fui cliente. Então, eu tenho essa visão de cliente, de por que muitas vezes a gente está rodando alguma aplicação on-premises e a gente tem uma resistência a mudar. A dor de você fazer uma implantação de um RP ou de qualquer outro sistema, de qualquer outro projeto, é uma dor alta, é grande, é forte. Então, muitas vezes, enquanto eu era cliente, essas dores a gente queria mitigar o máximo possível. Não mexe no time que está ganhando. Não mexe no time que está ganhando. Não mexe nisso aí que está funcionando. E aí você vai mexer, aí vai virar um projeto que era para entregar no dia, sei lá, 1º de janeiro de 2023, vai ser entregue 1º de janeiro de 2024. Tá? E eu falo com conhecimento de causa que onde eu trabalhava teve um projeto que foi justamente isso. Ou seja, é tipo reforma em casa. Você contrata o pedreiro para entregar. Você sabe que eu uso 3 isso como meses exemplo? E entrega 2 anos depois e você chama o cara para o aniversário do filho. Lu, você me deu um baita exemplo que é justamente isso, né? Quando a gente conversa com clientes, eu faço essa comparação do RP Cloud ou do HCM com a comparação com o aplicativo de celular que você usa. Quando eu falo de projetos, eu faço essa comparação.
Porque é justamente isso. Você vai precisar fazer uma reforma. Teu budget é de, sei lá, 50 mil reais. Fala, vou reformar só a cozinha e a lavanderia. Sim, vou Mas trocar aí aqui a pia. você vai abrir a parede, vai fazer uma cozinha americana, aí já manchou a parede Aí eu da sala. Você já que abrir um buraco na parede, eu vou fazer também isso aqui. E aí é a mesma coisa que a gente encontra com o cliente, né? O cliente tem os clientes no geral, as pessoas no geral, não é o cliente, né? O cliente são é feitos de pessoas. Né? Exato, são feitos de CPFs. Então, ele estava com uma coisa na cabeça. E, de repente, aquilo vai ganhando corpo. Ou aquilo vai diminuindo o corpo também, pode acontecer o contrário. E vai ganhando corpo porque ele não conhece o que está fora da caixinha, né? Ele vem a conhecer quando você se aproxima dele e começa a trazer as melhores práticas do mercado. Exato. Então, ele tem o budget X, querendo fazer só uma coisinha pequena, mas a hora que ele entra em contato com vocês ou com os parceiros de vocês e o cara fala, não, mas essa caixinha aqui vai resolver 10% do seu problema. Para você resolver mais o seu problema, você tem que fazer isso, mais isso, mais isso. E aí aquela conversa vai se desenrolando. E aí vira um projetaço, né? E é engraçado você trouxe isso porque alguns anos atrás eu fui atender um cliente e a gente estava falando de ambiente. Falei, olha, em cima de projetos, falei, legal, você tem um ambiente era bom você ter um ambiente de QA para poder validar, depois um ambiente para você fazer um quality assurance, depois um ambiente de UAT, e depois um ambiente produtivo. A pergunta do cliente, ele era de TI, virou e falou assim, cara, o que é QA? Falei, aí você falou, seu playground. Falei, QA é um quality assurance. Então, assim, o teu time de TI vai parar aqui neste ambiente, vai fazer todos os devidos testes para poder jogar para o outro ambiente de UAT. E aí o teu business vai fazer o teste nesse ambiente de UAT para depois ir para a produção. A gente sabe que no frigir dos ovos muita coisa acaba se perdendo, mas normalmente deveria ser essa sequência. Então, pelo menos 10 anos atrás, as melhores práticas eram assim, né? Hoje em dia muita coisa mudou, até por causa... até porque muita coisa hoje em cloud, e aí voltando para o assunto que você trouxe do on-premises, né? A gente tem algumas resistências ainda no mercado. Primeiro eu não quero mexer no meu sistema, meu sistema funciona, as pessoas conhecem, tem 20 mil customizações, e eu não sei se o teu produto hoje vai me entregar essas 20 mil customizações. Eu quero deixar isso rodando no meu data center, porque eu me sinto seguro que está aqui do meu lado. Eu vejo, ninguém mexe, eu ponho a chave. Tenho a chave do cofre, eu vejo aqui o meu servidor rodando o meu RP. Então, existe essa resistência, que é do ser humano também, né? O medo do desconhecido. Sim. Eu não sei o que tem lá do outro lado. Então, quer dizer que eu vou pegar o meu RP on-premises, que funciona. Pode ser o JD, pode ser o EBS. Você está falando que eu vou tirar do meu data center e vou rodar no cloud? Onde eu não estou vendo? Onde eu não estou vendo? E pior, você está querendo me vender um RP cloud que não vai estar aqui no meu data center, vai estar no seu data center, espalhado pelo mundo. Como assim? Então, existe essa resistência do próprio ser humano. Quer dizer, o poder de convencimento de um cliente desse tem que ser uma dor absurda. Ele tem que ter tido uma perda muito grande do on-premises, ele tem que ter tido um ataque hacker, alguma coisa que o cara fala, cara, eu não aguento mais esse modelo de negócio, eu preciso confiar no que existe de mais moderno, ou não. Pela dor ou pelo amor, né? Exatamente. Porque normalmente é pela dor, né? Normalmente é pela dor. Normalmente, nós não vamos falar sempre pela dor, né? É sempre pela dor. E como... Isso é uma vantagem, né? De eu ter trabalhado em clientes por muitos anos, eu ter essa visão também do cliente, né? E às vezes até o time... Voltando a falar um pouquinho do time de alianças, a gente também está para apoiar o time de vendas. E muitas vezes até como a gente consegue penetrar naquele cliente, como direcionar aquele cliente para que consiga fazer uma migração, fazer um move to cloud. Exato. E aí a gente precisa muito dos nossos parceiros também apoiando nisso, também vendendo essa ideia de modernização. Sim. A gente fala muito transformação digital, tem se falado há anos. Sim. E vamos continuar falando. Claro. Pelo menos nos próximos 10... Transformação não para. Exato. Pelos próximos 10, 15 anos, a gente vai estar falando de transformação digital, a gente vai estar falando de o futuro. 10 anos atrás a gente falava do futuro.
E hoje a gente está aqui. Exato. Hoje a gente está falando do futuro. Então, daqui a 10 anos, a gente vai estar olhando para coisas novas, mas a gente ainda vai estar olhando para muitas coisas que estão acontecendo agora. Exato. Por exemplo, inteligência artificial. Exato. E aí, quando a gente fala dessas migrações, ou seja, o cara que está confortável no on-premise, que é uma estrutura sólida, com muita customização, o time já está qualificado, o time já sabe mexer, conhece onde estão as porquinhas, a arruela para apertar. Exato. Aí o cara falava, por que eu vou mudar para cá? Qual que é a tua visão do cloud? Porque o cloud, para a gente que trabalha com cloud, né, a Valara é nativa cloud, desde que foi criada há 20 anos atrás que a Valara foi criada já em cloud. Entendi. Quando a gente fala de cloud, a gente assusta muita gente. Né? Sim. O cliente não entende os benefícios, ele só entende a perda, porque ele está vendo uma coisa etérea. Né? Pô, o que é esse negócio de cloud? Conta pra gente um pouco, você que está do lado do... É o material, né? O cloud, quando a gente pensa... quando a gente pensa em cloud, a gente pensa... falando de Oracle, a gente pensa muito em segurança. Sabe? A gente é uma empresa que é especializada nisso, uma empresa que foi uma das pioneiras no segmento de cloud, uma das pioneiras no segmento de colocar, criar o SaaS, o Software as a Service. Então, hoje... Foi pioneira em banco de dados. Exato. Então, assim, hoje, quando a gente pensa quando a gente pensa em cloud, em RP, rodar um RP Cloud, o que eu penso? Tá? Imagina uma empresa onde eu tenho um CEO, um CFO, um controller e diversos analistas contábeis ou analistas financeiros ali. Amanhã depois, aquele CFO não está mais nessa empresa, está em outra empresa. E aí, no mundo de hoje, no mundo on-premises, aquele CFO pediu um monte de alteração naquele sistema. Então, daquelas 20 mil customizações, foi ele que pediu, foi o controller que pediu, foi o CEO que pediu. Para atender o interesse dele, né? Para atender o interesse dele. Exato. E aí, eu penso muito em atender o interesse do mercado. Por quê? A partir do momento que você tem um RP Cloud funcionando as is, você consegue, inclusive, buscar recursos de mercado que já conheçam aquela solução. Lógico, a gente ainda tem um mercado imenso para a gente fazer essa transformação. Tá crescendo. Tem um mercado imenso para a gente fazer essa transformação. Mas eu vejo que a gente indo para RP, o cliente apostando no RP Cloud, indo para RP Cloud, aquele recurso dele de 20 anos, daqui a 10 anos, talvez ele esteja numa cadeira, não de júnior, mas de pleno, sênior, ou até mesmo um controller. Eu trabalhei com controller, ele tinha 30 anos de idade, ele era um cara excelente. Um baita de um profissional. Então, de repente, com 30 anos ele vira controller, mas ele passou pela ferramenta, ele sabe como a ferramenta funciona, porque não tem um monte de customizações, um monte de manobra para poder atender ele, não atender a empresa. A empresa naquele momento, a empresa é o CFO, naquele momento, a empresa é o CEO. Mas as pessoas mudam, as pessoas saem, as pessoas mudam de empresa, abrem outra, se aposentam. Então, minha opinião aqui estou falando como pessoa física mesmo, tá? Como cliente, como uma pessoa que trabalha numa empresa de TI, a gente tem que facilitar o dia a dia das pessoas. Sim. A gente tem que dar continuidade. A gente tem que dar continuidade, a gente tem que facilitar, a gente tem que criar agilidade nisso. E como que se cria agilidade? Com rotinas, com aquela rotininha do mesmo dia, cria o processo. Então, se você coloca uma ferramenta que ela vai sofrendo, óbvio, ela vai sofrendo atualizações, melhorias, mas ela não vai ser uma coisa onde você trabalhava numa empresa com um sistema, aí você sai dessa empresa, vai para uma outra empresa, é o mesmo sistema, só que aqui é completamente diferente. Por quê? Porque aqui tinha um monte de customização. A gente chama de penduricalhos. Exato. Então, tinha um monte de customização. E aí, como é que você faz com isso? Você vai ter que aprender a trabalhar no mesmo sistema, pensando em on-premises, né? Pensando em RP on-premises, você vai ter que aprender a trabalhar no mesmo sistema. Vai ter que ter alguém cuidando desses patches, todas essas customizações. Além disso, né? Você acaba custa caríssimo. Você tem um custo alto de TI para você, assim, eu preciso manter o meu RP rodando aqui. Então, de repente, dependendo do tamanho da empresa, você talvez precise de 5 ou talvez você precise de 50 pessoas. Sim. E com a dinâmica que o mercado tem hoje, tanta fusão e aquisição, empresas se juntando,
Se você faz isso numa solução on-premise, está fazendo um outro on-premise de um outro RP quando você compra essa empresa, ferrou. Eu passei por isso. Ferrou, tá? né? Eu, como cliente, eu passei por isso. Não, tá? é o inferno, né? Eu É passei o por inferno isso. na Terra. É Isso. bem complexo. É, assim, é um projeto de... E quando isso acontece, um M&A, né, um Merger Acquisition, você tem um prazo para poder entregar tudo isso daí. Exato. Agora, vamos trazer para o dia de hoje. Pega um caso como esse que nem se trouxe. Os dois utilizando um RP Cloud, um RP Oracle Cloud. É do dia para a noite. Vai ser muito rápido. Porque é questão de rotinas, né? É Vai ser questão de muito você rápido. fazer a adaptação da rotina que a empresa tinha com a rotina global. Você vai ter, junta os vai dois. ter que fazer um deparo, Sim, como normal, lógico. como sempre, Lógico. mas vai ser muito rápido. Exato. E mesmo que seja uma empresa que não tenha a cultura cloud ainda instituída nela, vamos supor que você comprou uma multinacional, compra uma empresa menor que ela usa uma solução on-premise. E a multinacional já usa a cloud. A adoção dessa empresa que sai do on-premise para o cloud é muito rápida, né? Ele entende o mundo cloud muito mais rápido. É o que a gente falou, existe o desafio, Sim. no momento ele vai se sentir desafiado, Claro. vai ficar com medo, com receio, mas num cenário como esse que nem você trouxe, que uma empresa global que já está em cloud e tudo mais, compra uma empresa menor que ainda está on-premises, essa empresa menor não tem escolha. Exato. Ela vai acabar indo para esse modelo. Exato. Tá? Dificilmente a gente, em mais de 20 anos no mercado, eu nunca vi uma empresa que foi comprada se sobressair na parte tecnológica do que adquiriu. Não vai, né? Exatamente. E aí eu queria 2 pontos para a gente discutir sobre cloud, que eu adoro esse assunto. Um é segurança, que você já falou, eu queria entrar um pouco mais no assunto, e outro é escalabilidade. Tá bom. Que eu acho que são os 2 principais... Não, perfeito. Em segurança, aí falando de pessoas, né? Pessoas são falhas, né? Pessoas caem em armadilhas o tempo todo, clicam no link que não devia, clica no e-mail do sultão da Arábia, que tem uma fortuna, e acaba abrindo a porta da empresa para uma invasão, roubo de dados, sequestro de dados. Uma solução cloud evita isso, né? Sim. Ou pelo menos minimiza. Não, super evita. O nosso, por exemplo, o nosso cloud, não vou nem falar do RP, mas nosso OCI, que é o nosso cloud, a premissa básica dele é a segurança. Se você vê a carteira de clientes que a gente tem hoje rodando, são empresas imensas, são empresas muito grandes, que se a gente não tivesse essa premissa de segurança, eles não estariam com a gente. Então, a gente Aliás, o churn de vocês é super baixo, né? Quer dizer, a quantidade de clientes Oracle que sai da Oracle para concorrente é praticamente zero, né? Eu ia falar zero. Exatamente. Eu ia falar zero. Foi inclusive apresentado isso no Cloud World, né? E depois a gente fala um pouquinho de Cloud World. Então, você vê que se a nossa premissa básica é segurança, a gente tem bancos hoje. Tem cases de banco rodando com a gente. Que banco é o cliente mais medroso sobre a qualidade dos dados dele, aonde vai estar. Trabalhei em 2 bancos, eu sei como é que funciona. E então, o banco confia no cloud. O banco sim, eles estão confiando, porque primeiro que qual que é o core business de um banco? Dinheiro. Banco vende dinheiro. Logo, o banco quer economizar para ter mais dinheiro. Se ele vê que existe um investimento a médio prazo, a curto prazo, indo para o cloud, existe uma segurança, uma garantia de segurança, e ele vai ter dinheiro no bolso, ele vai. É lógico. Ele vai. Que é a dor maior dele. Exato. E aí o terceiro ponto, você tinha falado sobre de segurança, E aí a terceira seria a escalabilidade. Escalabilidade, legal. Cara, isso para mim é o principal ponto do cloud, né? Quer dizer, uma empresa que cresce, ela não vai ficar comprando hardware, não vai comprar infraestrutura para cada vez que ela tem que crescer, expandir, seja por aquisição, seja por um cara estourou no mercado. Quer dizer, uma solução cloud permite que ele tenha essa flexibilidade. E é uma dor muito comum. É uma dor muito comum quando você vê... lembra que você comentou de uma empresa, que eu trabalhei numa empresa que foi adquirida. Pô, precisa de uma escalabilidade aí absurda, né? Compra mais servidores, e você não tem a toque de caixa, é custoso, é custoso, é trabalhoso, é um CAPEX que depois vira um OPEX. Tá? Então, tem todo esse
esses desafios que eles vão ter que passar, não tem como. Mas a partir do momento que a gente pensa quando a gente comenta de cloud, e olha que eu não sou a pessoa mais indicada para isso, tá? Porque eu sou de aplicativos, não sou de tecnologia, mas por ter meu background tecnológico é um assunto que eu adoro também, né? Então, você imagina, quando a gente fala de uma hospedagem com a gente um cliente está rodando um RP com a gente, um RP próprio deles ali, está rodando no nosso cloud. Existe sim essa escalabilidade e precisa ter. Eu preciso garantir que se o cliente... Primeiro que a gente quer cliente crescendo. A gente quer, sabe, cliente nosso. E os seus clientes também querem crescer. Exato. Então, o cliente quer crescer, a gente quer que o cliente cresça, consequentemente, a gente tem que oferecer para ele esse crescimento que ele precisa. Na hora que ele precisa, na necessidade que ele precisa. Então, a gente não... São dois assuntos que eu acho super válido que você trouxe, que é a segurança e a escalabilidade, que é premissa básica. Correto. É premissa básica. Correto. E aí, a gente vai para o... Você comentou do Cloud World Tour que teve aqui em São Paulo, que vai ter no México, que está tendo no mundo todo. Hoje? Não, hoje, amanhã. E lá a gente vê todo esse ecossistema reunido. Exato. Né? A gente vê todo esse mundo Oracle e todos os satélites em volta da Oracle ali reunidos. Queria que você me contasse mais sobre esse mundo que orbita a Oracle. Existe um ecossistema gigante. E a gente pôde ver isso lá no Oracle Cloud World, com a quantia de parceiros que tinha lá, de patrocinadores, parceiros patrocinadores. Sim. Aliás, obrigado, vocês estavam lá, Tamo junto. Super bem representado, foi incrível, né? Primeiro foi um evento fora do comum. Foi mesmo. Fora do comum. Fantástico. O pessoal só elogiando. O Partner Summit que foi no dia anterior, que a gente fez com vocês, com todos os parceiros. Tinha um evento de dev em paralelo aí também. Teve um evento de dev, então, assim, para aquele... O programador ali na pontinha final ali, para eles foi incrível. Para a gente, para o nosso ecossistema de parcerias, foi incrível. A gente teve uma tarde inteira onde tivemos todos vocês reunidos para poder ouvir para onde nós vamos, que caminho que a gente vai seguir, quais são as novidades. Ouvi uma palavra de todo o nosso board executivo. Eu fiquei super feliz com a participação deles. E o pessoal sai super motivado. Não, pessoa física, eu fiquei super feliz. O mais feliz foi ouvir meus parceiros falando isso. Eu falei assim, cara, que incrível a participação de todo o teu board executivo lá com a gente. Legal. E foi mesmo. Show. Foi mesmo. Então, assim, isso demonstra a importância que a gente dá para o nosso ecossistema. E aí, falando de parcerias, tá? Assim, a gente precisa de vocês. Isso é bem legal. E, obviamente, e vice-versa. Tá? Então, é por isso que eu sempre falo que alianças é uma área de relacionamento. Sim. Em relacionamento, você cria todo esse vínculo. Isso. Tá? Então, foi incrível. E aí, falando do Oracle Cloud World, São Paulo, que a gente teve... A gente teve um número, assim, eu não vou te falar em números, eu não vou saber em números, mas assim, recorde de público, de patrocinadores, de gente, de negócios sendo fechados. De exposição de marca, porque você ouvia falar sobre esse evento semanas depois. Super, não, exato. Assim, e eu sei que vocês estavam com o stand lá, estava super bonito. Clientes foram lá conversar com vocês, conhecer mais do que vocês fazem. Não só clientes, o mais importante, e eu acho que o que é importante deixar registrado, todo o time de alianças, de parcerias da Oracle passou no nosso stand. Sem dúvida. Todo mundo. Eu tirei foto, inclusive, postei no Instagram, fiz tudo. Não, cara, foi sensacional essa valorização que vocês dão para os parceiros, porque... Uma coisa é você ser patrocinador, você está lá na foto. Outra coisa é você realmente ser lá visitado pelas pessoas que se interessam pelo seu negócio e falar, cara, você está sendo bem atendido, a feira está boa para você, o evento está sendo... Isso é muito legal. Eu tenho um ponto aqui que é o seguinte. Eu preciso dos meus parceiros ganhando dinheiro também. Fazendo dinheiro. Tem que ficar de pé. Tá? Porque não adianta nada ter um parceiro que não vende, um parceiro que não implanta. Pelo contrário, eu preciso daquele parceiro forte, um parceiro que já tem um nome de mercado, já tem um produto robusto. Entendeu? Não adianta nada também ter um produto e esse produto não ser robusto. Então assim, é importante
frisar isso. Tá? Acho que é por isso que a gente tem a Avalara aí com grande carinho, porque justamente isso, vocês têm essa robustez e vocês já estão lá fora, inclusive. Não é que a Avalara está chegando aqui, não, vocês já estão plugados com a gente lá nos Estados Unidos. Isso. E agora vindo para cá. Então, foi muito bacana ver esse evento e como de fato, que nem você falou, o time de alianças foi em peso, conversar com vocês, minha vice-presidência foi lá. Foi todo mundo. Todo mundo, né? Absolutamente todo mundo, foi muito legal. E aí, já falando desse ecossistema de parceiros, né? Uma coisa super interessante com o Oracle que eu não conhecia o sarrafo é muito alto. Ou seja, para um cara virar parceiro, o Oracle não é qualquer um. Não é qualquer um que passa na porta e fala, tem uma coisa bacana para te oferecer e esse cara vai entrar. Existe uma série de requerimentos e a gente passou por esses requerimentos todos. A gente passou por uma certificação, se não me engano, foram 6 semanas de certificação. Foi um negócio... Acho que foi 6 semanas. Foi longo. 5 ou 6 semanas. Foi longo, todo santo dia, com horas e horas no call ali, fazendo demonstração, mostrando o cenário. Quer dizer, um sarrafo muito alto. Tem que garantir que o teu sistema funciona com o nosso. É isso que eu queria que você pudesse falar para a gente. É isso que eu queria que você pudesse falar para o pessoal que está ouvindo. Não, com certeza. Esse sarrafo alto faz com que quem está dentro possa bater no peito e se orgulhar, como a gente se orgulha de estar super bem qualificado nessa homologação. A gente fica muito feliz de saber isso aí. E também saber de que não é qualquer um que entra. Né? Quem está fora fica olhando com invejinha, né? E quem está dentro está super orgulhoso de ter passado por isso. Lu, tem mercado para todo mundo. Tá? Isso é uma coisa, para mim é uma premissa minha, pessoa física, acho que tem mercado para todo mundo. Pensando naqueles parceiros que talvez gostariam de estar no ecossistema da Oracle e não estão, porque não conseguiram, porque não entregaram, ou porque estão começando, ou porque não conseguem comprovar que o teu produto está integrado com o nosso produto. Eu entendo todos eles, eu acho que isso faz parte de um crescimento de uma empresa. Então, assim, eu não consegui isso, mas eu quero conseguir. Então, o que eu tenho que trabalhar para poder conseguir? Lógico, a gente está falando de Oracle, que já é uma empresa de muitos anos, já tem uma robustez, a Avalara também, ela já tem essa robustez. Então, mas trazendo um pouco aí para dentro do que a gente estava falando, sim, existe esse crivo que a gente tem que avaliar. Eu quero ser um parceiro Oracle. Tá bom, o que você tem de produto? Aonde você vai integrar com o nosso produto? Você já viu como faz para integrar? Sim. Você já buscou as APIs? Você já buscou conhecer? Você já está em algum cliente que está rodando alguma solução da Oracle? Então, tem alguns crivos para poder entrar. E aí, quando a gente fala da Avalara, que recentemente vocês passaram aí por uma avaliação, né? 6 semanas de teste para poder comprovar que a integração está tudo ok, requer um esforço, e não só um esforço das pessoas, mas um custo. Só que não é um custo, é um investimento. É um investimento. Com certeza. Então, quando a gente fala, poxa, mas eu vou ter que desprender horas, eu vou ter que desprender esforço. Se você vê se você já de saída está vendo desta forma, esquece. Não é para você. Não é. Não pode ser, mas eu quero ser, mas a hora que eu tenho que absorver o custo. Não é assim que funciona. Não, e o que é interessante você mostrar que esse investimento tem retorno é porque é isso que vai dar segurança para o teu cliente de que ele está comprando uma coisa confiável. Exato. Porque é o nome da Oracle que está lá na frente na fachada. Né? Exato. Né? Então, quando a gente... trazendo um pouco para projetos, né? Quando a gente vai com um parceiro complementar, no caso, a gente vai com a Avalara em algum cliente, faz a entrega do RP, faz a entrega do Avatex, que é o produto de vocês. O Tax Compliance para entrega de obrigações e tal. Enfim. Quando integra tudo, você tem que ter uma solução completa. Única. Tem que pensar numa solução única. Tem que pensar, voltando a falar do ecossistema, tem que pensar numa solução única. O cliente, e quando a gente fala o cliente, a gente está falando de N CPFs daquela empresa, daquele cliente. Exato. Então, aquela pessoa que está ali colocando a mão na massa vai olhar e vai falar assim, o Oracle não está funcionando. De repente de repente não é o RP Cloud, de repente é o Avatex.
De repente o Avatex não está funcionando, de repente o próprio Oracle de fato não está funcionando, e a pessoa fala assim, é o Avatex. A gente tem que pensar num ecossistema, na rotina daquela pessoa, no dia a dia, no momento que ela começa a trabalhar até o momento que ela encerra o trabalho dela. Exato. Então a gente tem que garantir que aquele trabalho dela tem que fluir da melhor forma possível. Porque se não fluir, ela não trabalha. Se ela não trabalha, ela não desempenha. Se ela não desempenha, tem um custo para o nosso cliente. Tá? Então, o time de alianças, a gente, o Oracle, a gente tem que garantir que minimamente passou por esse crivo. Com certeza. Tá? Com certeza. Passou por um crivo, como você falou, rigoroso? Sim, sim. Entendeu? Para a gente poder estar junto. Esse rigor ele é importante para entregar qualidade, Exato. Né? Para entregar segurança. Eu preciso saber que você vai num cliente e vai levar uma proposta e você vai saber se posicionar. Você vai saber se posicionar como um ecossistema e não como, não como a minha empresa, a hora que é outro problema. Não, ali somos todos um só. Exato. É exatamente a mesma filosofia que a Avalara tem com o nosso ecossistema de parceiros. Né? A Avalara ela tem um modelo 100% indireto, né? É diferente um pouco da Oracle, que tem um time de venda direta, nós não temos. 100% do nosso time é indireto. E o nosso parceiro, que alguns deles são parceiros Oracle, que decidiram também ser parceiro Avalara, tem um diferencial competitivo enorme, porque esse cara é capacitado nas duas pontas. Exato. Então, quando a gente joga um projeto na mão deles, eles vão como uma única coisa. Eles não vão como um parceiro Oracle e um parceiro Avalara. Eles vão com uma solução completa, sabendo que todos eles se integram perfeitamente. Não, e lembrando que esse cara também tem um poder de venda muito forte, né? Então, ele sabendo o que ele está vendendo, sabendo o que ele está oferecendo, sabendo como implantar um, como implantar o outro, pô, se casa tudo uma coisa só, melhor ainda. Exato. Imagina o cliente contratar um único parceiro para fazer a implantação dos dois sistemas. Do IP Cloud e do... É tudo que ele quer, one-stop shop. One-stop shop. O cara vai falar com um cara só, porque ele sabe se der problema, ele vai pegar passar a mão no telefone e falar com um cara só. Exato, né? exato. Se você tem um ecossistema que ele é todo quebrado e cada um vende um pedacinho, ele nunca sabe aonde quebrou, né? Para pensar, né? Como eu falei, eu fui cliente por muitos anos. Você tem 10 sistemas legados. Você tem que ter 10 equipes ali preparadas para poder atender aquele legado. A partir do momento que você vai diminuindo também esse time. Você utiliza as pessoas para outros fins, tá? Mas você acaba tendo um custo reduzido também. Com certeza. Tá? Porque muitas vezes, e isso é de mercado, né? Muitas vezes o custo de um RP, muitas vezes o custo de uma solução fiscal está na TI. Exato. Não está no business. TI não usa. Quem usa é business. Exato. Mas o custo está na TI. E você sabe que isso é uma curiosidade muito interessante para compartilhar com quem está vendo a gente aqui, né? A gente vende solução de conformidade fiscal. Sim. Né? Então, a gente vende entrega de obrigações, cálculo de impostos, conteúdo embarcado, entrega de mensageria. Quando a gente vai oferecer a nossa solução para uma empresa, quem mais sente a dor é o fiscal, porque hoje ele faz tudo manual. E ele depende de um time gigantesco que não consegue acompanhar o ritmo de mudanças tributárias. Né? Então, o cara não tem como estar up to date. Né? Ele não consegue estar atualizado 100% das mudanças fiscais que acontecem no Brasil, porque aqui é um que vamos ser fiscal, franco, né? Então, trabalhar no Brasil e essa parte fiscal é bem complexo. E aí, quando a gente chega para falar com esse cliente que cuida do fiscal, né? E ele vê que nós estamos trazendo uma solução que vai facilitar a vida dele, ele tem um mixed feelings. Ele fala, cara, é isso tudo que eu preciso para facilitar a minha vida. Mas e todo esse pessoal que trabalha comigo? O que eu vou fazer com eles? Porque esses caras ficam lendo lei tributária tal. E aí que é o importante o cliente entender. O que a gente está fazendo é qualificar essas pessoas. Então, as pessoas que antes ficavam apertando o botão passam a ser estratégicas para a empresa. Entender o porquê que está apertando aquele botão. Exato, ela não precisa mais apertar botão. Exato. Ela consegue evoluir para um nível estratégico de análise de dados. Então, o cara que não está mais perdendo tempo e fica lendo por que mudou a base de cálculo da ST do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, para o NCM e tal, você não precisa mais desse cara. Né? Você não precisa mais desse cara, você vai mandar esse cara embora? Não. Você vai reaproveitar esse cara que já tem um conhecimento fiscal para pensar em como é que você vai ganhar mais dinheiro transformando o seu negócio que está hoje no Rio de Janeiro, só que 90% das suas vendas é para o Espírito Santo. Como é que eu faço para vender mais em São Paulo?
Se eu, por essa NCM, com esse regime fiscal que foi adotado, será que se eu conseguir melhorar a minha margem ou melhorar o meu preço, eu consigo vender mais naquele... Então, o cara pensa no estratégico. Sim. E é isso que as empresas não conseguem perceber. Exato. É curioso isso, né? A gente fala, né, que o Brasil não é para amadores. Para amadores, para principiantes. Exato. E não é mesmo. Não é. Principalmente nessa parte tributária e fiscal, que, como eu te falei, fui cliente e era uma área que eu atendia. Sim. A gente sabe dos desafios que tem. Só que quando a gente traz, voltando a falar daquela transformação digital, a gente fala, inclusive, daquele operacional tributário, daquele analista fiscal, validando, verificando leis e tudo mais. E isso saindo da mão dele. As pessoas têm medo dessa transformação digital, que fica, pô, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou sair dessa cadeira? E não. Na verdade, a gente tá se moldando, a gente está mudando. Então, todo mundo está mudando, exato. Todas as funções estão mudando. Então, a gente dança conforme a música. Exato. Pô, está acontecendo alguma coisa, mas vai de você olhar, avaliar e falar, poxa, será que isso aqui faz sentido? Talvez eu aprender uma outra forma. Será que faz sentido, de repente, aprender a trabalhar com implantação disso? Porque isso também mudou nos últimos anos como TI. Antigamente, quando a gente falava de TI era aquele cara que fez ciência da computação, engenharia da computação. Manjava de arquitetura. Desenvolvia em Pascal, Clipper, Delphi, sabe? Escovava bits and bytes. E desenvolvia uma solução de RP, por exemplo. Pô, mas o cara nunca trabalhou com um RP. Ele nunca foi um analista financeiro. Ele nunca foi um analista contábil para poder... sentir a dor do cara. Entender o que de fato ele precisa numa ferramenta. Então, nos últimos anos eu vi essa movimentação de pessoas que eram de business indo para a TI justamente para ser um product owner, para ser um dono do produto, porque por mais que ele não vai programar, mas ele sabe que ao clicar naquele botãozinho tem que ir lá fazer um cálculo e me gerar um número, e aquele número tem que depois fazer uma soma com outro e sair um relatório. E não pode estar divergente dos livros fiscais que você vai entregar para o governo, porque hoje em dia tudo está super controlado. Exatamente. Né? E eu acho que esse ponto... Entrega o número errado para o governo. Exatamente. O governo não te fala qual que é o número, mas ele sabe qual que é. Exatamente. Até para a gente ir para os nossos finalmente aqui da nossa conversa, que está super boa, mas a gente tem que terminar, senão ninguém aguenta um episódio... Aí eu já falei, a gente tem assunto... Mas, assim, a gente está passando por um novo momento no Brasil, que é a reforma tributária, que está chegando aí, se amadurecendo. Muita gente não está nem aí. Isso ainda vai demorar, tal. O governo está falando em implantar daqui a 3 anos, para virar a chave completamente daqui a 10 anos. Depois a gente pensa nisso, né? E obviamente, aquela cultura do que não mexe no que está funcionando. Só que, infelizmente, não é assim. Sim. Muitas das empresas não sabem que você precisa se preparar já para você mapear todos os seus processos, porque tem um monte de coisas para mudar. Sem dúvida. E essa mudança que o governo está planejando da reforma tributária, que fala, não, vai facilitar tudo, vai pagar menos imposto, vai ser mais simples você pagar, é verdade, daqui a 10 anos. Até lá, vai coexistir os dois cenários. Os dois mundos, vai ter que entregar os dois. O mundo louco que é hoje, com o mundo novo que não é fácil. Exato. Com várias regras novas, com várias alíquotas novas, e as empresas precisam estar prontas para isso. E o momento de se mapear todos os processos atuais, todas as alíquotas, todos os regimes especiais, todas as isenções que ela tem é agora. E as empresas não estão se preocupando com isso, né? Quando estiver na cara do gol, e aí brasileiro sempre é assim, né? Quando já estiver lá na hora de virar a chave... 45 do segundo tempo, fala assim, agora eu preciso sair correndo atrás para implantar, me ajuda. E aí que eu acho que a Valara e vocês vão conseguir dar um conforto para o cliente. Porque a solução cloud da Valara, a solução cloud de vocês, sem dúvida, e essa certificação que foi homologada por vocês, vai estar preparada para isso. Exato. Então, o cliente vai estar bem confortável, falando, cara, nesse momento, se eu sou um Oracle Cloud, eu vou estar preparado para migrar na velocidade que o governo quiser, nas alíquotas que o governo quiser, e eu sei que eu vou estar entregando as minhas obrigações e vou calcular meus impostos de maneira correta. O cliente tem que olhar para a Oracle, tem que olhar para a Valara como advisors. E tem que sentir essa segurança. Sim. E a segurança que a gente passa. As duas empresas juntas vão lá e passam isso para o cliente. Então, não que não tem que se preocupar. Sim. O cliente tem que se preocupar, sim.
tem que ir lá, tem que falar com vocês, tem que provocar isso. Mas vocês têm que receber essa provocação do tipo, a gente já está vendo. Exato. A gente já está trabalhando em cima. Exato. A gente já a gente está se preparando para que quando virar a chave, ou que nem você falou, ter que andar em paralelo, que vai acontecer, a gente sabe que vai ter um período aí, a gente vai estar preparado. Exato. A gente vai estar preparado e o cliente vai estar preparado. Com certeza. Tá? Que, de novo, é o nosso centro. Exato. E você matou a pau, tem que ser advisor, porque o cliente mesmo ele não percebe o quanto isso vai mudar, impactar o negócio dele. Né? A gente, enquanto empresa que vende solução de imposto, eu falo sempre para os meus clientes, o que a gente vende é a atração de 100% do mercado, porque no Brasil ou você paga imposto a mais ou você paga imposto a menos. Se você pagar imposto a menos, você vai ser notificado. Exato, e os dois são ruins. Porque quando você paga imposto a menos, você vai ser notificado, porque o governo sabe que você está pagando. E o a mais, para você rever isso... E o a mais você nunca vai rever. Não vai. Vai. Trabalhoso. O custo para você rever, não, você pagou a mais... Dependendo do que for, você coloca como uma perda operacional e coloca como uma perda operacional e deu. A gente tem um caso de sucesso de um cliente que baixou o preço dele em 30%, com a adoção da nossa ferramenta, porque antes ele usava esse coeficiente, ele fala, cara, eu não sei se estou pagando a mais ou a menos. Então, na dúvida, eu coloco 30% a mais no meu preço, porque ele conseguiu ser competitivo, né? Nessa brincadeira, quando ele ligou o motor para fazer o cálculo, ele falou, cara, agora eu sei quanto imposto que eu tenho que pagar. Consegui baixar em 30% o preço dele, as vendas dele dispararam. Competitivo não, mais competitivo. Mais competitivo. Né? Exato. Então, assim, o cara que pensa que imposto é uma obrigação e que aquilo ele vai ter que pagar sim ou sim, o cara está pensando errado. Exato. Né? Aquilo é uma coisa estratégica da empresa. E se tem uma coisa que o governo faz, é isso aí. É verificar se você está pagando o teu imposto certinho, você está recolhendo. Vê pelo nosso imposto de renda, né? O imposto de renda já está tudo pré-preenchido, ou seja, o governo sabe tudo que você gastou. Está pré-preenchido mais ou menos também. Vou te falar que eu estou fazendo o meu pessoalmente ali e estou levando um certo tempinho. Mas ele já tem os dados. Se você não já tem os dados, já sabe tudo que eu fiz de movimentação. Exatamente. Todos os ativos, enfim. É isso. Bacana, Fê. Obrigado pela conversa aí. Foi um prazerzaço contar com a tua presença aqui. Foi todo meu. Um papo super gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Eu nem olhei para a câmera, estou olhando agora para a câmera. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui com a Oracle, Fernando Cruz, Partner Success Manager da Oracle, responsável pela parceria da Valara com a Oracle Brasil. Um novo momento. Estamos muito felizes com esse novo momento. Te agradeço. Vamos crescer cada vez mais. É isso aí. Tamo junto. Legal. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente.